E o Brasil é a ponta de lança nessa ufologia espiritual, que é como a gente chama. E eles não Nesse têm tempo. interesse em dizimar nós, dado que a gente é tão frágil, igual os portugueses vieram pra cá e dizimaram os índios? Os reptilianos dizem que eles se alimentam energeticamente, seja direta ou indiretamente. O que é diretamente? Que eles precisam do medo, da ansiedade, ou daqueles que eles podem simplesmente gostar. Gostar de impor o medo, de impor a autoridade. Você tinha comentado da abertura de arquivos lá nos Estados Unidos. O que tem nisso? O que tem é, assim, não vai ser tudo liberado de uma vez, mas eles estão começando a liberar. Tem uma deputada que ela é uma republicana do estado da Flórida, da região de Tampa, chama Luna, a deputada, e ela é responsável, o presidente americano colocou ela como responsável para liberar esses arquivos. Então ela está fazendo dando uma olhada criteriosa no que pode liberar, para não liberar as coisas mais impactantes primeiro, né? Você vai ter que ir dosando isso. E aí ela libera. Então eles estão já uma ordem do presidente norte-americano que isso aconteça. Mas mesmo assim, não resta a menor dúvida que há informações que o presidente americano nunca vai ter acesso. Nem o presidente? Nem o presidente. É só aquele grupo militar que toma conta daquilo, junto com os prestadores de serviços civis que estão lá. O Pentágono? O Pentágono, né? Porque o presidente, ele não é dono do país. Ele já tem uma estrutura formada antes dele chegar. Sim. Se eles imaginarem, não, essa informação a gente não pode passar pro presidente, porque é muito sensível, essa gente ainda não pode passar, eles não vão passar. Então só falando novamente do Rothan, o Rothan mostrou uns vídeos que ele tratou do ET Bilu, que são absolutamente assustadores. Aí fez o episódio lá com a Lei Guru no Paranormal Experience, legal. Terminou o episódio, ele falou, ele tava online, ele não tava presencial. Ele falou por ele, agora vocês vão se arrepiar. Eu não estava no estúdio, mas o Ale me contou, falou, Edu, eu vi, à luz do dia, um alienígena de uns 2,5 metros de altura, conversando numa fazenda com 2 peões. Ele me mostrou esse vídeo. O Ale trabalha com audiovisual há 20 anos, ele sabe. Hoje tem inteligência artificial que engana um pouquinho mais, mas eu tô falando de 2 anos atrás, e não dava pra fazer isso. E não era, ele falou assim, eu vi, não dormi à noite porque é muito impactante. Então tem muita coisa. O caso Varginha, por exemplo, meu amigo Márcio Passedio, lá que mora em Florianópolis, o avô dele foi o último general de 5 estrelas que teve no Brasil. E ele estava na casa do avô dele quando saiu no Fantástico, não sei aonde que saiu, que teve um incidente em Varginha. E o avô dele falou assim, você viu aquela hora que eu levantei à tarde e tocou o telefone e eu atendi? Era um pessoal falando comigo, de Minas Gerais? Sim. Eles estavam me falando de Varginha. Só que eles estão falando aqui que são 3 seres, não são 3 seres, são 15 seres que capturaram. Ele falou, Edu, meu avô falava isso. Né? Meu avô me pegava, a gente ia para um sítio, ele ficava olhando as estrelas, meu avô adorava ufologia. O avô dele falecido, não faz nem tanto tempo que faleceu, não. A gente ainda navega um pouco nesse mar da descrença mesmo. Eu não consigo imaginar nem uma remota possibilidade de esses aliens não estarem entre nós, mesmo, de várias formas. Físicas, intraterrestres morando escondidos lá, porque eles também têm os interesses deles, né? Sim. Eles vão aparecer para quê? O que a gente crê, a biodiversidade do planeta Terra, ela é incrível. Então, ela é um banco genético absurdo. Um alienígena pode falar assim, pô, se você tem esse ser aqui, esse artrópode aqui, esse caranguejo, se eu pegar o gene desse caranguejo, que faz ele ter uma carapaça dura, mas que ele amolece, troca por uma nova, e eu posso criar uma cura para alguma coisa que eu tenho aqui na minha civilização. Então, o banco genético do planeta Terra, ele é incrível. Em termos de tecnologia, a gente não tem nada para oferecer para eles, absolutamente nada. Seria... A gente é muito primitivo. Nada. Você imagina, eu já dei esse exemplo, pega o Eduardo aqui, 20 anos atrás, trabalhando lá no escritório, e fala, Eduardo, olha isso aqui, ó, dá um celular, igual esse seu aí, para mim. Eu falo assim, nossa, o que é isso? Um rádio? É uma TV. É um pager gigante. É uma TV. É um pager. É um pager, né?
20 anos atrás, um cara metropolitano não entende isso. Vamos passar para os nossos tataravós 200 anos atrás. Não tinha rádio. Que não tinha rádio, não tinha nada. Tecnologia, o vapor era o must. E ainda ter o telégrafo e tudo mais. Então, a gente está nesse estágio de avanço tecnológico. Tá, vamos dar um crédito para o ser humano. 10 mil anos para cá, quando a gente começou a plantar. Começou a agricultura no mundo. Que antes tem isso. Nós éramos só uns macacos sem rabo, que ficavam comendo formiga e o que aparecia na frente, com o leopardo comendo os filhos da gente durante a noite, né? Morrendo, falecendo com 15, 16 anos de idade. Se chegasse a isso, uma mortalidade infantil gigantesca. Era só... Aí temos aí esses 10 mil anos de tecnologia. Até aqui estamos no estúdio maravilhoso de vocês, com várias câmeras incríveis. Nossa colega lá num computador fantástico, o retorno, tudo aqui. O microfone, Sim. né? E coisas inimagináveis há 200 anos atrás, que hoje pra gente são banais. Só que isso, perto dessas civilizações que têm milhões de anos de tecnologia... É muito Não básico. é nada. Nós somos uma espécie, né? O Homo sapiens, muito jovem, que tem aí entre 100 e 200 mil anos. É. Muito, muito jovens. E aí, através de médiums ou através de canalizações, a gente acredita que essas civilizações aí, os insetóides que acreditam que são os seres mais antigos do nosso universo visível, eles têm 1 bilhão de anos como espécie. Caramba. Então, você imagina Nossa. o que você desenvolve... E eles não nesse têm tempo. interesse em dizimar nós, dado que a gente é tão frágil, igual os portugueses vieram pra cá e dizimaram os índios? Não, eu falo sobre isso. Você quer que eu fale? Eu falo, minha Fale, opinião. vamos lá. Tá bom, eu não concordo com você. É a minha pergunta. Eu acho que naquela época os colonizadores de qualquer lugar do mundo para qualquer outro lugar do mundo, eles faziam tudo à base da força também. Uhum. Então os portugueses não eram diferentes. Os portugueses trouxeram todas as doenças da Europa para cá e levaram as doenças daqui para a Europa. Não existia sífilis na Europa. Sim. Sífilis é uma doença contraída nas Américas, né? Aí eles pegam e trazem a pneumonia para cá. Os nativos aqui não tinham pneumonia. O que é isso? É um problema biológico. Por isso que a exobiologia, a exopolítica e esse livro que eu lancei de protocolos de interrogatório contatos. Allen, Uhum. leva muito isso em conta. Né? Você tem que ter uma asepsia total ou um isolamento total, porque você pode ter uma contaminação que dizima... Tá bom, vamos falar que o ser humano, ele por acaso, ele não vai ser dizimado por nada que venha desse X alienígena que já tá aqui com a gente, já faz os protocolos dele de diplomacia e tudo, mas ataca os cachorros. O seu cachorro aqui, o Naldo. O Naldo. Entendeu? Ataca outras espécies. Ataca o milho, A soja. ataca a soja, Ataca né? a vaca, o boi. ataca as algas marinhas que geram 90% do oxigênio na Terra. Ou a água. A água, né? Faz a água dividir em oxigênio e hidrogênio rápido e você não tem mais água para beber. Então, você tem que tomar... É muito delicado. A gente acha que eles já tomaram muitos desses cuidados e que esse contato já é feito fisicamente mesmo, que em algumas situações essa barreira, ela já foi vencida. Com os grandes governos aí, as grandes nações, não preciso nem dizer o nome delas, que já estão conversando. Não há a menor dúvida disso. E até nações que não são tão grandes assim como a França, já estão avançadíssimos nessa conversa com alienígenas. Já venceram essa barreira do medo biológico. Só que globalmente, né, eles estão sempre em contato com muito poucas pessoas. A hora que você espalha isso numa população mundial... Seria parecido com o filme A Chegada? Que filmaço. Então... Que filmaço. Bem lembrado. E só quem tem contato ali é o alto escalão. Exatamente. Você tem, que é fundamental na exopolítica, aquela forma de tentar estabelecer a comunicação. Que eles soltam aquele halo preto, né? Assim, como se fosse uma tinta de lula, que eles são cefalópodes, né? E aí a moça lá, a protagonista, ela é linguista. Você vê
exatamente isso que você falou. É fechado, é um grupo, ninguém chega perto. É hermético aquele grupo que tá lá. Estabelece primeiro uma forma de comunicação para entender o que eles querem. E aí desenvolve o enredo, né? A gente recebe muitas pessoas aqui que falam que, na verdade, esses seres, eles são multidimensionais e que eles estão aqui para tentar ajudar a Terra para o momento que a gente vive hoje em dia, um momento de transição planetária, que seria uma função, em muitos casos deles, né, de ajudar a gente nesse despertar. Existe uma visão clara, algumas raças preocupadas, sim, em ajudar a gente. Qual é essa visão de despertar que eles querem passar? Existe, e o Brasil é a ponta de lança nessa ufologia espiritual, que é como a gente chama. O Brasil está em primeiríssimo lugar nisso. Os Estados Unidos tentando correr na frente, que eles têm várias celebridades que fazem esses contatos, essas canalizações, né? No Brasil você tem aí Cíntia Camerim, você tem Mônica de Medeiros, você tem Suzy Mariá, você tem Kátia Rigotti, você tem Carol Churiaon, coincidentemente muito mais mulher do que homem. Eu creio que é por causa da sensibilidade. Gente, tudo que eu falar aqui é minha Sim, opinião. Óbvio. Né? É aquilo que eu acho que é verdade, que se um dia alguém me convencer que eu tô errado, me apresentar subsídios para dizer você tá errado aqui, eu mudo o que tá no livro, faço como já mudei, inclusive. O Léo também, né? O Léo Schnible. Isso, né? O Schnible, né? Que é arcturiano no caso, né? Você tem... essas mensagens, elas são da parte de ufologia espiritual. São seres ultra evoluídos e que realmente são todos relatos que a gente tem de coisas boas. Só que a gente tem que vir para a fisicalidade aqui também, para o 3D, já falamos. Aí vocês têm os Greys, você tem os reptilianos, você tem os insetoides, você tem os Zeta Epsilones, que na verdade não é uma linhagem. Zeta Epsilones são seres que têm poucos relatos de visualização e que não se encaixam em nenhuma outra linhagem. E a gente junta, eu agrupei tudo nesse nome. Então você tem os cefalópodes, você tem aqueles que parecem uma água viva, né? Você tem essas duas vertentes, né? A física, estão na labuta do dia a dia. Você tem seres que são comerciantes, que são engenheiros, que fazem manutenção de nave. Médicos. Alguém tem que construir aquilo, alguém tem que manter. Você tem os médicos, você tem os diplomatas, você tem os professores, você tem aqueles que fazem arte, desenvolvem arte, né? Pro conceito deles de arte, que pode ser diferente do nosso, e provavelmente né? O entretenimento. Então você tem civilizações que têm as vidas autônomas delas na fisicalidade. E esses não estão aí nessa vibração boa 100% não, porque eles são iguais aos humanos, são iguais aos portugueses. Eles têm interesses interesses que vieram pra cá, eles têm interesse, né? Vamos pegar esse pau-brasil. Exatamente. Vamos pegar esse pau-brasil pra cá, mas aí vai chegar um e vai falar assim, gente, não vamos cortar todos os pau-brasil, porque a gente vai precisar no futuro. Né? O pau-brasil deles, muitas vezes, é a nossa energia, né? A energia que o ser humano emite. As nossas emoções. Isso. Dizem que, no caso dos reptilianos, os reptilianos dizem que eles têm se alimentam energeticamente, seja direta ou indiretamente, que é diretamente, que eles precisam disso, do medo, da ansiedade, né, que eles precisam... Das baixas frequências. E outras coisas que aí eu não posso falar mesmo, né? Ou daqueles que eles podem simplesmente gostar de impor o medo, de impor a autoridade. Você tem também, que eu falei, os reptilianos, os insetoides também são assim, e os Greys, que como a gente conversou antes de conversar aqui, eles são um pouco mais parecidos com os humanos. Você tem os não tão ruins, os ruins e os muito ruins. Exatamente.